Eu estou aqui aproveitando o tempo para realizar esse trabalho de dar continuidade ao conhecimento, dar propagação ao conhecimento. É um trabalho muito edificante, muito bonito, vamos dizer assim. E hoje, aqui, quero contar para você algo a respeito de criança interior. Você já percebeu que a sua criança, ela cuida de assuntos que são de adulto? Como assim, né? Bom dia para todos que estão entrando aqui comigo, que bom ter vocês. É uma live surpresa, tá? Eu não publiquei nada avisando. A minha proposta é exatamente essa, tá? Entrar aqui de surpresa e vamos conversar sobre algo. Inclusive, se vocês tiverem colocações, contribuições, perguntas, fiquem à vontade para colocar aqui no chat. E à medida que for possível, eu vou conversando e vou respondendo, tá? Mas hoje, a minha proposta é conversar com você a respeito daquelas situações de vida em que a nossa criança interna é que está cuidando, aí não dá certo porque aquilo é assunto de adulto. Aquilo é algo muito difícil, muito complexo e criança não dá conta, adulto é que dá conta. Mas a criança interna está cuidando. E hoje o meu objetivo é trabalhar aqui com você para que você possa se capacitar cada vez mais para identificar estas situações. Quais situações aí da sua vida será que é a sua criança interna que está cuidando? E aí você não sabe exatamente qual o resultado que vai ter. Pode até ser que tenha um resultado mais ou menos bom, mas a probabilidade de ter um resultado muito ruim, um resultado com consequências muito negativas, é muito grande, porque criança não dá conta de cuidar de determinados assuntos, de determinadas áreas da nossa vida. Quem tem que cuidar é o nosso adulto. Mas vamos lá, vamos identificar que áreas são essas, que situações são essas, não é? À medida que eu for falando aqui, quem tiver alguma contribuição, tipo assim, eu em tal área da minha vida, eu faço tal coisa e eu acho que é a minha criança interna que está cuidando. Quem tiver algo nesse sentido para compartilhar aqui com a gente, por favor, tá? Compartilhe aqui no chat, que vai enriquecer muito mais o trabalho. Antes de eu começar a falar dessas áreas em que a nossa criança mete o bedelho e ela mete a frente, e ela é muito entrona, a nossa criança, por vezes, tá? Quando eu falo isso, não é para olhar para ela com julgamento, mas simplesmente para identificar o comportamento. E ela mete ali na frente e vai, e ela que quer cuidar, e ela que cuida, e depois está lá a consequência, e o meu adulto vai ter que, de uma maneira ou de outra, bancar aquilo ali. E muitas vezes eu fico pensando que como é identificar aí dentro de você isso de eu tenho uma criança aqui dentro, eu tenho um adulto aqui dentro de mim, aqui, né, na mente, no cérebro. Como é identificar isso? Muitas vezes é complexo, principalmente para quem ainda não começou essa jornada de autoconhecimento, principalmente para quem nunca utilizou a técnica da criança interior, é complexo identificar que hora que é a minha criança, que hora que é o meu adulto. Porque uma das etapas é saber identificar, minimamente, de alguma forma,
Ah, aqui nesse momento é a minha criança ou é o meu adulto que está cuidando disso que eu estou vivendo nesse momento? Ah, ou às vezes até para olhar para aquilo que aconteceu. Ah, e agora há pouco eu passei por uma situação tão difícil, suponhamos, eu discuti com meu marido. Foi a minha criança ou foi o meu adulto que estava ali naquele momento cuidando daquela situação? Então, é importante essa etapa. Eu preciso desenvolver aqui dentro de mim autoconhecimento e um treino de identificar. É a minha criança ou é o meu adulto que cuida aqui dessa situação ou que cuidou de algo aqui num passado meu? Eu preciso identificar, porque é a partir da identificação que a gente vai conseguir, então, definir o que fazer em seguida para cuidar do problema. E algumas vezes, algumas pessoas me falam assim, ainda nessa inconsciência, né? Por vezes eu acho que eu vou ficar louca porque são vozes falando na minha cabeça. Uma voz fala para eu vir para cá, outra fala para eu vir para cá, e um monte de vozes e eu acho que eu estou enlouquecendo. Essa pessoa que tem essa sensação está enlouquecendo? Não. Simplesmente é a manifestação da nossa mente. A nossa mente, ela funciona exatamente assim. Entretanto, eu preciso ter um certo controle dessas vozes, porque senão fica igual desenho animado, né? Fica um anjinho de cá falando uma coisa aqui na minha orelha, outro anjinho de cá falando outro, aí o capetinha, né, falando outra coisa aqui na minha orelha, e ficam essas duas vozes, ou um monte de vozes me falando um monte de coisas. Meu Deus do céu, o que é isso? Então, um primeiro passo é pôr ordem na casa, a casa mental. E um passo importantíssimo para pôr ordem na casa mental é identificar o que é o quê. E uma boa técnica é a da criança interior, porque diversos aspectos a gente pode catalogar como sendo da criança. E outros diversos aspectos a gente pode catalogar como sendo o adulto. E aí, se eu cataloguei, então, eu sei que aquilo que é do meu adulto é recurso, é a enxada afiada para eu trabalhar algo em mim. E se eu cataloguei aquilo que é da minha criança, então eu sei que aqui na minha criança tem várias coisas que eu preciso cuidar, que eu preciso dar colo, que eu preciso lapidar, que eu preciso pôr limite, que eu preciso pôr atenção. E diversas outras coisas aqui na minha criança que eu preciso dar permissão, como, por exemplo, dar permissão para ser feliz. Bom, a partir dessa catalogação, que é possível através somente de autoconhecimento, então a gente pode aí desenvolver um trabalho. Mas prosseguindo aqui na minha fala, nós temos então essas duas partes em nós. Temos a nossa criança interior e temos o nosso adulto. E muitas vezes estamos aqui na vida adultos, mente, cérebro desenvolvido já numa potência, numa plenitude que esse posicionamento de adulto nos dá. Entretanto, estamos vivendo a vida como uma criança, sem utilizar todo esse potencial que tem aqui na nossa mente. E estamos aí na vida agindo como crianças. Pior de tudo, como uma criança adoecida, perdida, dando cabeçadas, e aí eu vou ter consequências muito negativas disso. Uma metáfora para isso é a metáfora do carro. Então, imaginemos que eu, na minha vida, sou como um carro. E aí, quem é que senta no banco do motorista? A minha criança ou o meu adulto? Grande parte das vezes a gente deixa a nossa criança sentar no banco do motorista.
E criança não conhece lei de trânsito, criança não conhece placas de sinalização, criança não olha para a realidade para ver o que tem à frente, se eu devo frear ou se eu acelero e prossigo. E aí, muitas vezes, a criança está ali no volante e ela resolve virar aqui numa determinada rua e ela quer virar ali porque ela quer ou porque tem uma dor e ela está reagindo e ela pega e vira. Só que muitas vezes aquela rua ela é contramão. Muitas vezes, antes eu precisava ter parado, verificado se eu posso prosseguir e depois ir. Não, a criança, ela simplesmente na reatividade, pô, e aí talvez eu vou bater o carro. E se eu bato o carro, ou se o guarda viu que eu entrei na contramão, o guarda vai lá para me multar, e aí de repente o meu adulto é que vai ter que assumir as consequências daquilo ali que a minha criança estava no banco do motorista. Porque é assim, tá? Na hora que o guarda para, é a criança que fez ali toda aquela, entre aspas, com respeito, sem julgamento, lambança, mas quem é que vai ter que encarar o guarda? Quem é que vai ter que catar a multa e pagar a multa? Se virarem dinheiro para pagar a multa, ou seja, assumir as consequências daquele posicionamento infantil na vida. O meu adulto. De uma maneira ou de outra, o meu adulto é que vai ter que assumir essa consequência. Entretanto, aí tudo fica muito difícil, não é? Bom, e tem algumas áreas da nossa vida que tá aí a criança dirigindo o carro e eu, no meu adulto, tendo que arcar com as consequências negativas dessa decisão interna, desse condicionamento mental, de deixar a minha criança realizar uma tarefa que é de adulto. Bom, uma área que é bem explícito isso é no trabalho. E por que não no trabalho? Não é? Quando a gente tem uma inconsciência de quem a gente é, da nossa dinâmica interna. Se eu não sei, se o meu adulto e a minha criança estão aqui misturados, claro que eu vou levar para o trabalho também. E aí, eu resolvi começar pelo trabalho, a minha fala, porque o trabalho é uma coisa importante na vida do adulto, não é não? O trabalho, ele estrutura a nossa vida, ele nos dá dignidade, qualidade de vida e tudo mais que eu deseje para mim. E, entretanto, muitas vezes eu estou deixando a minha criança cuidar do meu trabalho. E, por vezes, de forma grosseira, explícita, a minha criança está lá no trabalho dando birra. E eu estou deixando, e eu estou achando que é assim mesmo, eu vou deixar. Não paro para olhar que tem uma coisa ali que não está coerente com o ambiente e com a proposta pela qual eu estou ali. Porque o trabalho é um lugar que definitivamente é um lugar de adulto. Eu posso até, por vezes, rir de algo, eu posso ir para o trabalho de uma maneira leve, de preferência, eu posso ter um trabalho despojado, leve, e ok, a minha criança estará mais presente, mas de preferência que seja a criança saudável. Mas, a princípio, a proposta do trabalho é uma proposta adulta, é uma proposta de cumprir um contrato de trabalho. E quem faz isso de cumprir um contrato de trabalho é definitivamente o adulto. Cumprir horários, horário de entrada, horário de saída, horário de entrega de projetos de trabalho, tudo isso é coisa de adulto. Então, de uma maneira ou de outra, no trabalho tem que ter o meu adulto atuando na maior parte do tempo. E inúmeras vezes não é isso que acontece. Eu me recordo de uma vez, uma pessoa que me disse a respeito da sua dificuldade no trabalho. Ela trabalhava numa loja, numa confeitaria, e
ela me falava da facilidade que ela tinha de ficar lá na área de produção. Enquanto ela estivesse ali no fundo, trabalhando, escondida, produzindo, enfim, né, os doces, os bolos e etc., ela dava conta do trabalho. E ela ficou ali assim por alguns anos. Entretanto, em determinado momento, um novo dono adquiriu o negócio. Esse novo dono colocou na sua gestão, na sua nova gestão, uma série de outras diretrizes. E uma delas é que essa pessoa não era para ficar mais só na área de produção. O dono precisava dessa pessoa, que era uma pessoa de confiança, muito honesta, muito correta em tudo que fazia. Então, o novo dono, até por indicação do dono anterior, precisava dessa pessoa como uma pessoa para se responsabilizar por todo o andamento da empresa enquanto o dono não estivesse. Então, o dono colocou ali que, em diversos momentos, essa pessoa precisava estar à frente, no balcão, lidando e atendendo o cliente. Aí, a criança dessa pessoa se manifestou. Claro que antes essa criança já estava se manifestando, né? Olha só, a necessidade de ficar escondida, num lugar de medo, num lugar de aqui escondidinha eu estou protegida. Agora, o ir para a frente da loja, no balcão, lidar diretamente com o cliente, representou para essa pessoa uma exposição que a criança interna dela não deu conta. E aí, ali, naquele lidar com o cliente, ela tremia, ela gaguejava, ela perdia a coordenação, deixava coisas caírem, ela perdia um poder de decisão sob pressão. O que eu faço, o que eu não faço? O cliente quer tal coisa, não tem tal coisa, e aí como que eu negocio, como que eu faço? E essa pessoa, então, ela começou a perder imensamente a produtividade dela no trabalho, e principalmente o novo dono começou a olhar para ela assim, com um olhar de percebendo uma incompetência naquela atividade. Agora, racionalmente, lá com o cliente, com o adulto dessa pessoa, essa pessoa não sabia lidar com o cliente? Claro que sabia. Essa pessoa não sabia lidar com aqueles impasses que o cliente coloca. Ah, eu quero tal coisa, mas não tem tal coisa. Como é que eu negocio, então? Claro que ela sabia. Uma pessoa muito inteligente. Ela sabia todas as respostas. Entretanto, a hora que ela deixava a criança dela cuidar, aí é o detalhe. Trabalho é coisa de adulto. Criança não tem recursos, não tem estrutura para lidar com aquilo que o trabalho exige. E então, uma série de situações começaram a acontecer até que a pessoa... Bom, na verdade, a pessoa pediu demissão, porque ela foi para aquele movimento de sempre de fuga. Ela não podia mais, ela não tinha mais a opção de fugir lá para os fundos, para a área de produção. Então, a maneira que ela encontrou foi fugir através da demissão. E perdeu ali, sim, uma importante oportunidade de trabalho. Principalmente um trabalho que ela tinha ali toda uma afetividade, porque ela trabalhava ali já há alguns anos. E acabou saindo de uma maneira chateada com tudo aquilo, o novo dono chateado com ela. Enfim, olha só quantas consequências ruins, não é? Bom, aqui eu dei um exemplo de quando a criança interna toma o controle da situação e aí teremos consequências negativas. Uma outra situação de trabalho que chega muito até mim é a situação em que acontece o assédio moral.
a situação em que ali no trabalho de alguma maneira tem um abuso acontecendo, seja um abuso em virtude do excesso de trabalho, de alguma forma o trabalho ele é insalubre mesmo, ou um abuso nas relações, que aí caracteriza de fato o assédio moral. Seja o assédio moral feito por um chefe, ou seja, alguém que está aqui numa hierarquia, a hierarquia do trabalho, não hierarquia da vida, hierarquia do trabalho, uma pessoa que está aqui acima e aí assedia moralmente, abusa de quem está aqui inferior, no lugar menor, ou, por vezes, até abusos que acontecem no mesmo nível. Colegas de trabalho, por vezes, eu recebo situações que estão em pessoas que estão em sofrimento devido a abuso nas relações com os colegas. E aí eu fico pensando que tanto que aí nessas relações do trabalho, nessas situações de abuso, a criança interior também é que está cuidando. Bom, quando eu olho ali para a posição da vítima do abuso no trabalho, eu fico pensando, caramba, que vulnerabilidade é essa que essa pessoa se coloca ali? Tá, eu concordo que geralmente quando tem aí um sofrimento por parte da vítima, geralmente realmente tem ali um contexto de abuso, tá? Não estou desqualificando isso. Geralmente tem um contexto de abuso, sim. Entretanto, quando a gente olha para a vítima, para cuidar, para ajudá-la a sair daquela situação de sofrimento, eu preciso olhar para a vulnerabilidade dessa pessoa e ajudá-la a sair dessa vulnerabilidade, porque é ela que está lá no trabalho, é ela que vai ter que encontrar algum recurso para se fortalecer e se posicionar de uma maneira diferente diante de tudo aquilo que acontece lá. Ou se fortalecer para buscar um outro trabalho, porque por vezes realmente algumas empresas têm uma cultura muito abusiva, têm uma cultura muito adoecida, e aí realmente são poucas as pessoas que vão dar conta de ficar lá, tá? Mas, no geral, quando a gente olha para a situação da vítima, é olhar para essa vulnerabilidade e buscar recursos para sair dela. E a hora que a gente olha para a vulnerabilidade, olhando aqui através da técnica da criança interior, é o adulto que está cuidando daquela situação? Não! É a criança interna. A criança interna da pessoa. Por quê? Porque criança é vulnerável. Criança não tem recurso de pôr limite, de se defender, de buscar um posicionamento mais protegido, mais menos vulnerável, menos exposto. E aí é a criança interna da pessoa que está lá vivenciando toda aquela situação de abuso no trabalho. Como se fortalecer? É necessário pôr o adulto dessa pessoa e colocar a criança aqui numa situação de proteção, em que o adulto vai tomar a frente e a criança não vai ter que cuidar daquilo que é do trabalho, não. Seja para chegar lá e, de alguma forma, se posicionar com o chefe, ou seja para tomar a decisão de eu busco um outro trabalho com um ambiente mais saudável para eu trabalhar. Em qualquer uma das duas situações, vai ser necessário muito adulto para cuidar, porque são decisões difíceis, são enfrentamentos difíceis, ok? Bom, olhando para a vítima, é algo mais ou menos por aí que a gente tem que analisar. Mas, quando eu ainda olho ali para a situação do trabalho, para situações ali de abuso, assédio moral, tem ali a figura do abusador, seja um chefe ou um colega de trabalho que tenha a mesma hierarquia. E aí,
a gente tem a tendência de pregar na cruz o abusador e chicotear, e ele é o errado, ele é a pior pessoa do mundo. Tá, ok. Concordo, o abusador ele está adoecido, ele tem comportamentos realmente que não são os melhores ali para aquela situação da realidade, concordo. Mas é necessário também, tanto para a vítima que olha para o abusador, quanto para quem se identifica aí nesse lugar de abusador, ou seja, sou eu que vou lá e abuso, é necessário entender que ali, na dinâmica interna do abusador, não é o adulto que está cuidando daquela situação do trabalho e abusando do outro. Não, é a criança interna da pessoa. Por alguma razão, ou por trauma de abuso, e aí essa pessoa está repetindo esse lugar de abusador, ou sei lá, por qualquer outra razão, porque cada pessoa tem a sua história, né? Algo que levou essa pessoa na criança interna dela, ocupar esse lugar de abusador. Me veio aqui uma outra situação para colocar como exemplo, né? Uma é essa de a pessoa sofreu abuso lá na infância e adolescência, e ela traz esse padrão e ela repete o abuso com o outro na vida dela. Agora, uma outra situação que talvez alguns abusadores têm lá dentro de si é o agir ali com agressividade, ou seja, abuso em relação ao outro, para se defender. E aí também, então, a gente está falando de uma vulnerabilidade dessa criança interna que o abusador traz em si. Bom, com isso eu estou falando para passar a mão na cabeça do abusador e, tadinho do abusador. Não, tá, gente? Por favor, eu não estou aqui fazendo nenhum trabalho de culpabilizar a vítima e engrandecer o abusador. Jamais, tá? Jamais. Eu só estou aqui com uma proposta de ampliar o olhar quando a gente olha para o abusador também. Vamos dizer assim, a raiz ela é muito mais profunda, ela não é superficial, como a grande maioria de nós olha para o abusador e só julga. Não, ali tem uma história de vida. E o abusador também é a criança dele que está cuidando ali daquilo que se refere ao trabalho, ao ambiente de trabalho. E aí as consequências serão negativas. Aí esse abusador ele vai machucar o outro, ele vai de alguma forma, de uma forma ou de outra, ele vai desrespeitar quem está ao redor. E muitas vezes me vem uma pessoa aqui à mente, não vou contar a história dela, porque não pedi essa permissão, mas muitas vezes o abusador, inclusive ali no trabalho, ele tem a melhor intenção de fazer o trabalho da melhor forma possível. Eu não posso errar, eu tenho que fazer tudo perfeito, inadmissível errar. E aí, se ele tem colegas de trabalho, ou se ele tem pessoas aqui abaixo na hierarquia, ele vai passar por cima igual um trator. É abuso do mesmo jeito. Essa pessoa mesmo motivada pela incrível intenção de fazer tudo certo, ela está abusando. Algumas vezes esse funcionário, para o dono da empresa, ele é visto com bons olhos pelo dono da empresa, porque esse funcionário, ele quer fazer tudo certo. Mas, na hora que a gente vai olhar as relações ali na empresa, não, tem uma dinâmica aí muito adoecida. E o dono da empresa deveria olhar e buscar cuidar, né? De alguma forma, para que não seja dessa maneira. De qualquer forma, a gente tem aí a criança interior cuidando daquilo que é do trabalho. E vou repetir novamente. Trabalho é coisa de adulto, não é coisa de criança. Se eu deixo a minha criança interna de alguma forma cuidar daquilo que é do meu trabalho, vai dar BO, vai dar problemas, gente. Ou seja, eu vou ter consequências negativas disso.
Então, autoconhecimento, para que eu possa cada vez mais identificar aqui dentro de mim que hora que a minha criança é que está cuidando, que hora que é o meu adulto que está cuidando. E se é a minha criança que está cuidando, o que eu faço? Bom, gente, essa era a reflexão que eu tinha para hoje, tá? Eu quis aqui falar do trabalho. Quando a nossa criança interior está cuidando do trabalho, o trabalho é coisa de adulto. Mas também tem diversas outras áreas que não são de criança cuidar. Tem a sexualidade, as relações afetivas, dinheiro, dirigir, ou seja, trânsito, tem maternidade, paternidade, diversas outras áreas que são áreas do adulto cuidar. E por que a criança interior é que está cuidando? E como modificar todo esse panorama. Hoje a minha proposta era falar só do trabalho. Em outros momentos eu vou entrar aqui novamente em lives espontâneas, sem avisar. Então, quem quiser ir me acompanhando, de vez em quando dá uma olhadinha que talvez eu esteja por aqui, tá? Falando aí de outras áreas da vida que criança não pode cuidar, não. Porque senão vai dar problema, ok?